Então, eu sou Lucinéia Freitas, eu sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pelo movimento eu participo da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Sou lá do estado de Mato Grosso, que é o estado considerado celeiro do Brasil, mas também é um estado com grande impacto ambiental, onde tem um dos mais altas taxas de desmatamento do Brasil, também de incidência de trabalho escravo e também de uso de agrotóxico, né? O que mostra uma quantidade exacerbada, considerando que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, né? Então o Mato Grosso é o maior consumidor brasileiro, então é uma taxa extremamente elevada. Eu sou filho de camponeses expropriados, e que migraram no processo da expansão para o oeste, né, da ocupação do estado de Mato Grosso. E quando adulta eu passei a militar no Movimento Sem Terra, numa perspectiva mesmo da luta social, entendendo que a questão agrária brasileira ela é mais do que um problema de acesso à terra, mas ela é todo um problema de desenvolvimento da sociedade, que concentra demais e expropria demais. Você ainda atua no MST? Sim, eu sou militante orgânica do MST. O Josué de Castro já dizia na década de 50 que o problema da alimentação, ou a falta de alimentação, é um problema político e social, né? Porque mesmo quando dizia que o campo produzia pouco, já havia uma produção que seria suficiente para alimentar a população. O problema dessa alimentação é que ela se concentra em mão de alguns que transformam ela em mercadoria. E a gente percebe muito o impacto disso na cidade, principalmente nos bairros carentes e bairros de trabalhadores. Hoje a gente tem que o mundo produz alimento que seria o suficiente para alimentar mais do que o dobro da população mundial. No entanto, quase 1 bilhão de pessoas passa fome e boa parte dessa população está no Brasil, né? Mais de 50 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar, e esses brasileiros que têm insegurança alimentar, na sua maioria, está na zona urbana porque não tem acesso à quantidade de calorias necessária por dia. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema crônico de obesidade por falta de acesso à alimentação adequada, né? Onde, para poder se alimentar todo dia, o indivíduo precisa comer alimentos ricos em gorduras e carboidratos simples, o que é insuficiente para manter as calorias e todos os nutrientes. Isso só cria aí uma população de obesos, né? Ou seja, há uma relação direta em debater produção de comida, né, e organização urbana, e organização da sociedade na cidade. E isso tanto se dá na perspectiva de produzir nos espaços agrários para abastecer a cidade, onde é necessário pensar que essas terras serem utilizadas para a produção de comida e não de mercadoria para exportação, né? O Brasil tem reduzido sistematicamente a produção de arroz para aumentar a produção de soja. O Brasil tem reduzido a produção de feijão para aumentar a produção de soja. E daí a gente viu em 2015 que 1 quilo de feijão, que é base da alimentação brasileira, chegou a R$15 em alguns estados, né? Porque a gente precisa importar feijão, porque a gente precisa exportar soja. Ou seja, tem muito a ver pensar a segurança alimentar. Na via campesina a gente usa o termo soberania alimentar, porque para nós soberania é muito mais que segurança, né? Que segurança é você ter a alimentação, soberania é pensar essa alimentação, a qualidade dessa alimentação, as relações culturais dessa alimentação, a relação social de produção dessa alimentação. Tem tudo a ver discutir isso na cidade, porque é quem é impactado ou pela falta ou pela qualidade ou não qualidade dessa alimentação. Quando você fala, né, disso... Acho que são os dois elementos, né? A gente tem uma opção de desenvolvimento no Brasil que é de produzir commodities, né? Não é só a soja, o Brasil produz várias commodities. A gente tem a soja, a gente tem o próprio café, o girassol, o milho, o etanol. Então são produções em larga escala para exportação, né?
não é uma produção pensada para suprir as necessidades da população brasileira. Essa produção em larga escala também leva à redução do que a gente come cotidianamente. Hoje, então, se você vai de norte a sul do Brasil, apesar das diferenças regionais, se você estiver na cidade, você vai ter acesso às mesmas alimentações, né? Ao óleo de soja e não mais ao óleo de dendê, a banha de porco e a diversidade que já existiu nisso. Ou seja, quando a gente pensa, quando a FAO lançou, hoje a FAO já adota também o termo de soberania, mas quando ela lançou o tema da segurança alimentar, ela dizia que todo indivíduo tem direito a ter alimento, né? Quando a gente traz o tema da soberania, a gente está dizendo que esse alimento ele não é do nada, sabe? O Brasil importar feijão não é segurança alimentar. Como feijão é base da alimentação brasileira, o Brasil tem que produzir feijão. E esse feijão tem que ser produzido com qualidade. Não pode ser um feijão produzido com tóxico que vai intoxicar o brasileiro. Ele tem que ser produzido com qualidade. A gente está dizendo também que comida tem cultura, sabe? Quando você vai para uma região, as pessoas que produzem naquela região e se alimentam naquela região, ela tem uma relação cultural com a comida. Ela tem diferenças culturais que vai do próprio produto ao preparo. A forma de se preparar a comida de um lugar para o outro é diferente. Então a gente está dizendo que comer é muito mais do que ter o arroz, o pão, o macarrão no prato. Comer, ele vai de você alimentar o corpo com as calorias necessárias e para isso precisa de uma diversidade e essa diversidade só é possível quando você respeita as relações culturais locais e você pensa uma produção que vem a partir da agricultura familiar dos povos e comunidades tradicionais. E isso está muito vinculado à distribuição e segurança também requer pensar isso, assim. É inadmissível pensar segurança em uma situação que se um município ficar 3 dias sem abastecimento, ele entra em colapso de falta de alimento e passa a pagar um pé de alface R$15, como foi durante a greve dos caminhoneiros em maio, sabe? Porque daí quem não vai ter acesso a esse alimento é justamente a população das favelas, a população da periferia. Então, como que a gente pensa a produção de forma que a distribuição não seja um empecilho para as pessoas se alimentar? Sabe? Onde se potencializa o processo de distribuição, mas para isso ela tem que ter uma produção mais perto. É inadmissível que a fruta que a gente coma aqui venha do Rio Grande do Sul, né? Produzida em larga escala no Rio Grande do Sul, com o uso de agrotóxico e depois com o uso de agrotóxico para manter ela até chegar aqui em caminhões refrigerados. Se o estado do Rio de Janeiro tem espaço que pode produzir fruta que vai alimentar a população do Rio de Janeiro. Não que a gente não possa comer uma maçã que vem de lá, mas que o massivo dessa produção teria que ser feito aqui no estado, sabe? O que acaba acontecendo é que cada região do país fica especializado em algumas produções e de uma região vai para todo o resto do país. E dessa região daí vai para o Brasil inteiro e essa especialização leva a ser monocultura e monocultura leva ao uso intensivo de fertilizante, ao uso intensivo de agrotóxicos, a expropriação da força de trabalho com o uso de trabalho análogo à escravidão, a expropriação de povos e comunidades tradicionais, porque precisa produzir lá para mandar para o resto do mundo, em vez de ser os estados produzindo e apenas complementando a sua produção com essas trocas. Eu estou no Rio há muito pouco tempo, né? Então o meu conhecimento em si do processo como se organiza as favelas, ele é muito pequeno, assim. No estado de Mato Grosso a gente tem bairros carentes, mas tem uma outra dinâmica, inclusive espacial, dessa organização, assim. Mas eu acredito que há 2 processos que a gente poderia pensar. Enquanto sem terra, a gente sempre acredita que há trabalhadores, porque se a gente for olhar o histórico das famílias que está aqui na Maré, por exemplo, a maioria delas foram expropriados da zona rural. E possivelmente há muitos trabalhadores aqui que gostariam de voltar a ser agricultor, a ser pequeno agricultor, a repensar uma relação com a agricultura. Então,
creio que seria viável pensar na realização de assentamentos em zonas próximas à cidade, tipo, talvez em formato de comuna. Falar esse nome o pessoal assista, já vai pensar em comunista, pá. Mas de lotes pequenos com a produção efetiva, que poderia inclusive ser áreas de abastecimento da própria comunidade urbana, né? Também pensar as hortas urbanas, assim, alguns países, por exemplo, como a própria Cuba, até pelo território e pelo embargo econômico, desenvolveu técnicas maravilhosas de agricultura urbana, né, de melhorar o alimento a partir da produção que se dá em vasos, se dá em pequenos espaços, assim. E o Brasil mesmo tem uma vasta experiência com a agricultura urbana. E eu creio que, apesar do formato das favelas e desse excesso de cimento que se existe, até pelas condições às vezes mínimas de saneamento que foi feito a partir das próprias famílias, seria possível a gente pensar talvez organizações de coletivos de pessoas para pensar hortas urbanas, sabe? É lógico que teria que pensar técnica, investimentos, mas é uma possibilidade para a melhoria da alimentação cotidiana e inclusive dessa relação da pessoa com o que ela come, de pensar o que come, como que come, né, como que se produz e da dimensão do território brasileiro.